Bom, um último exemplo para a gente encerrar essa aula sobre matrizes, né? Eu queria, então, fazer um programa que leia primeiro uma matriz 20 por 10 de números inteiros e calcule a soma de cada uma das linhas e mostre, né, a soma de cada uma das linhas da matriz. A gente já fez coisas parecidas com isso, usando acumuladores, né? Só que não no contexto de matrizes, né? Só no contexto de vetores. Então, a gente podia fazer isso para calcular a soma dos elementos de um vetor. A diferença aqui é que a gente vai fazer isso para cada uma das linhas. Então, a gente vai ver como é que a gente faz isso. Então, vamos começar primeiro lendo, né, a matriz A, né, que eu acabei de criar aqui como matriz, uma lista vazia. Então, isso é fácil, vocês já estão acostumados, né? Faz o loop na linha, cria a linha, faz o loop na coluna, pede os elementos para o usuário e adiciona os elementos à linha. Ao terminar, né, de adicionar a linha inteira, né, adicionar os elementos, adiciona essa linha na nossa matriz. Agora, vamos fazer a soma das linhas da matriz. Bom, então tem que fazer de novo, né, um loop em I e em J, mas o que você vai fazer esse loop em J? Então, para cada linha, eu quero mostrar a soma das linhas, né? Então, eu vou fazer um loop para cada linha. Vou ter uma variável aqui, acumuladora, que eu vou chamar de soma, que começa de 0, que vai guardar os valores que eu vou acumular, né, a soma dos elementos da linha. Os elementos da linha são as colunas, então tem que fazer um for em J para pegar os 10 elementos e somá-los, né, e adicioná-los à variável soma. Então, dentro do loop em J, eu simplesmente faço soma mais igual ao elemento, aquela célula. Bem simples. Terminou essa linha? Bom, se terminou a linha J, né, desculpa, terminou a linha I, né, ou seja, passou por todos os elementos J, então agora eu posso mostrá-la, né, mostrar o valor de soma. Então eu vou fazer após o loop J terminar, né, após varrer toda a coluna, eu já tenho a linha somada, então eu faço o print dela. Então, simples assim. Como eu vou fazer isso para cada uma das linhas I, então eu vou fazer 20 prints aqui, né, para cada. E reparem, né, que o meu soma igual a 0 está dentro do loop, né, externo. Ou seja, quando eu for começar uma nova linha, eu vou zerar. Isso é importante, né? A minha soma tem que ser zerada, né, antes de eu começar a somar os elementos da linha. Se eu colocasse esse soma fora, ali antes do for i, eu estaria fazendo, no fundo, a soma de todos os elementos da matriz, e não a soma de todos os elementos de cada linha. Então, é bem simples, né, esse exercício, esse exemplo, mas ele permite a gente ver como a gente acessar os elementos de uma matriz e fazer operações com esses elementos. No caso aqui, a gente está fazendo um acúmulo, né, de cada linha para mostrar a soma desses elementos. Vamos ver uma pequena alteração desse programa, né? Eu vou retornar para o anterior e olhem só, a diferença está marcada em negrito. Agora eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Eu resolvi, em vez de usar uma só variável soma para guardar, né, a soma dos elementos, né, de uma linha e no final mostrar, né, eu vou criar um vetor de somas. Então, se a minha matriz é 20 por 10, né, eu tenho 20 linhas, então meu vetor somas vai ter 20 elementos. Porque eu vou ter, dentro desse vetor somas, uma soma, né, em cada elemento. Né? No primeiro elemento, eu vou ter a soma da linha 0, no segundo elemento, a soma da linha 1, até o último elemento, a soma da linha 19. Mas como é que eu faço isso acontecer? Bom, para isso acontecer, eu preciso criar primeiro o nosso vetor de somas. Então, após ler a matriz A, eu crio o vetor de somas. E para cada linha que me interessa, eu vou primeiro criar o elemento daquele vetor somas, começando com 0. Quando eu faço ali somas, append 0, né? É equivalente ao que eu fiz antes, soma igual a 0. Só que aqui agora eu não estou mais interessado em perder os valores, né? No final eu quero manter os valores para cada linha. Então, por isso que eu faço
somas append 0. Aí, ao fazer o somas append 0, eu estou começando, então, esse novo elemento do vetor, iniciando de 0. E aí, esse elemento vai ser o somas i, né? Porque eu estou rodando, né, meu i na minha range, né? E no meu loop interno em J, né, eu vou pegar todos os meus elementos da matriz, daquela linha, e vou acumulá-los no somas i. Então, se eu estiver fazendo a primeira linha, vai ser o somas 0. Se eu estiver fazendo a última linha, vai ser o somas 19. Então, somas 19 vai guardar a soma de todos os elementos do A19 0 até o A19 9, né? Que são os 10 elementos. Feito isso, depois de terminado, né, o loop em J, que é o loop interno, eu posso mostrar esses elementos. Então, é parecido com o exemplo anterior, só que a diferença é que eu usei um vetor. Então, isso é uma flexibilidade e um poder, né, que a gente, ao trabalhar em matemática, com matrizes e com vetores, né, a gente geralmente faz essas combinações, né, transforma uma matriz num vetor. Aqui, no caso, eu transformei uma matriz A num vetor das somas de A. E esse tipo de operação, né, a gente pode fazer em várias situações. Por exemplo, quando estiver fazendo o produto de uma matriz por um vetor, né, o produto de uma matriz por um vetor gera um terceiro vetor. Então, né, isso aí são coisas que a gente pode praticar e a gente vai ver ao longo do tempo, né? Façam os exercícios da lista, né? Que vocês vão ver a prática de matrizes, vão aprender bastante a indexar matrizes, né? Aqui tem uns 3 exercícios, né, para a gente poder corrigi-los, né? Então, tentem fazê-los, né? A gente tenta corrigi-los no nosso papo quando a gente se encontrar em aula. A gente tenta praticar com esses exercícios, fazer em grupo, fazer individualmente, ok? Um exercício bem simples aqui para ler uma matriz 4x4 e fazer o produto de uma matriz por um número que o usuário digitar. Ou, por exemplo, encontrar o menor elemento de uma matriz 10x10 ou o maior elemento de uma matriz 10x10. Vocês já fizeram isso para vetores, vejam como vocês conseguem fazer isso para matrizes. E esse último exercício aqui, né, observem, né, de ler as notas de 5 provas de 50 alunos, guardar numa matriz e mostrar as médias das 5 notas. Então, vocês precisam calcular a média, né, para cada uma das notas, né, para cada um dos 50, né, para os 50 alunos, a média da nota 1, a média da nota 2, até a média da quinta nota, né. E também está sendo pedido, né, que se calcule a maior média e a quantidade de alunos com média maior ou igual a 7. Ou seja, são exercícios parecidos com coisas que vocês já fizeram antes, só que agora no contexto de matrizes. Então, façam isso, né, e a gente se encontra e conversa para tirar dúvidas sobre esses exercícios. E façam também a lista, né, a lista agora de funções e estruturas de dados. Tem muitos exercícios lá de matrizes, vocês podem brincar com aqueles exercícios, certo? Então, até mais.